Continuando aí quem estava lendo. Mais tarde eu ligo para tu, eu quero falar contigo de novo. Tá Era eu. certo. Oi, vai, Pode meu filho, ir. continua. Testar a movimentação pelo cenário. O uso do figurino e a inserção da sonoplastia em meio a cada fala. Avaliação. Mesmo que a receptividade da plateia seja positiva em relação ao resultado da apresentação, demonstrada por meio de aplausos e comentários favoráveis, é aconselhável que o grupo faça um balanço dos pontos positivos ou negativos de encenação, como forma de retornar e analisar cada um dos itens do gênero textual estudado. Trata-se de uma oportunidade de avaliação para aperfeiçoar futuras representações dessa ou de outras peças teatrais e de reforçar o objetivo que teve nortear essa atividade, a interação dos espectadores com os atores por meio da representação. A seguir são apresentadas algumas sugestões de elementos a serem consideradas na avaliação. A atuação dos atores, a expressividade das falas e a gestualidade e o deslocamento do palco, a composição dos cenários, figurinos utilizados e a sonoplastia. Então, autoavaliação. Chegou o momento de fazer um balanço de tudo que foi estudado na unidade 5. Leia o quadro Conteúdos para recordar o que estudou e no caderno avalie seus desempenhos usando os tópicos propostos a seguir como orientação. Isto ajudará você na hora de organizar seus estudos. Meu desempenho. Compreendi bem. Resiste no caderno os itens que você compreendeu. Isso é uma atividade para ser feita no caderno. Você entendeu do que você acabou de ler. Avancei em resiste no caderno os itens que você melhorou, aquilo que você melhorou e fez mais, teve mais desempenho. Preciso rever. Resiste no caderno os itens que você precisa estudar mais. Outras observações ou outras atividades. Unidade, gênero textual. Unidade 5. Leia. Leitura e interpretação. Leitura de texto teatral. O Bobo do Rei, de Ângelo, aí tem, Brandinho. Localização e identificação dos elementos e o momento da narrativa do texto teatral. Identificação das características da construção e da linguagem do texto teatral. Cena, ato, cenário, discurso direto e rúbrica, relação entre a peça, o Bobo do Rei, lê de sei lá, interpretar textualidade. Produção textual, oral, leitura dramática, interatividade. Docs de leitura dramática. Escrita, retextualização do texto narrativo para texto teatral. Encenação de texto teatral, lido ou produzido. Ampliação de leitura, conexões, outras linguagens fotográficas, texto teatral, em que História Rei Leão, de Márcio William, texto teatral de Cordel, Rei Lear, do Marcos Aurélio. Outros textos do mesmo gênero, A Família e a Festa na Roça, Martins Pena. Linguagem, língua, uso e reflexão. O sujeito na oração, o tipo de sujeito, simples composto, subentendido e indeterminado. Coesão textual, o uso do sujeito subentendido, vocativo e aposto. Desafio da língua. Pontuação e efeito de sentido. Oral. Coletivos em grupos. Participação, né? Aqui vem a unidade 6. Estão me ouvindo? Sim. Unidade 6, na 183. Aí tem história para estimular
a imaginação. Quem lê esse trechozinho bem pequenininho? Você gosta de história em que os acontecimentos vão além do real? Vai lá, lê aí. Quem lê, hein? Eu vou Vai ler, além, professor. vá, além do real. Você gosta de histórias em que os acontecimentos vão além do real e compõem um universo mágico de fantasia? Que história assim você conhece? Como você conheceu essas histórias? Lendo livro, ouvindo alguém contando, assistindo a filmes? Qual delas é a sua história preferida? Nessa Nesta unidade, unidade, vá. você vai ler e interpretar o conto maravilhoso, identificar elementos e momentos Da da narrativa, narrativa. exercitar a fluência na leitura oral Um de texto texto literário. literário, produzir conto maravilhoso a partir de uma situação inicial, identificar os determinantes do substantivo, Substantivo. perceber o uso dos determinantes do substantivo Substantivo. em Em sequências, sequências descritivas. refletir sobre a pronúncia de algumas palavras na língua portuguesa. Aí, lá do outro lado tem o texto, né? Conto maravilhoso. Quem lê esse conto? Na unidade 4, você observou a escolha e os Na unidade recursos. 4, você observou as escolhas, os recursos da linguagem empregados em poemas para produzir efeitos sonoros e de sentido, como as rimas e a linguagem figurada. Agora você vai ler um conto maravilhoso, um gênero literário em que alguns desses recursos também são utilizados para estimular a imaginação e os sentidos do conto maravilhoso. Algumas escolhas são feitas para produzir o efeito de fantasia, de sonho e de magia. Conheça a história de um sábio e dos jovens que o acompanhavam. O que um sábio ensinará aos jovens? Ensinaria aos jovens. Maravilhoso poderia acontecer nessa história. Leia o texto a seguir para descobrir. Vamos ler o texto? Leitura. Como os campos. Preparavam-se aqueles jovens estudiosos para a vida adulta, acompanhando um sábio e ouvindo seus ensinamentos. Porém, como fizesse cada dia mais frio, com o adiantar-se do outono, deles se aproximaram e perguntaram: Senhor, como devemos vestir-nos? Visitam-se como os campos, respondeu o sábio. Jovem, então subiram a uma colina e durante dias olharam para os campos. Depois dirigiram-se à cidade onde compraram tecidos de muitas cores e fios de muitas fibras, levando certas carregadas. Voltaram para junto do sábio. Continuando. Manda outro continuar aí. Sob seu olhar, abriram os rolos. Abriram os rolos das sedas, desdobraram as peças de damasco e cortaram quadrados de veludo. E os emendaram com retângulos de cetim. Aos poucos foram recriando em longas vestes os campos arados. O vivo verde dos campos em primavera, o pintalgado da germinação e entremearam fios de ouro no amarelo dos trigais, fios de prata do alagado das chuvas, até chegarem ao banco brilhante da neve. As vestes suntuosas estendiam-se como mantos. O sábio nada disse. Só um jovem pequenino não havia feito sua roupa. Esperava que
o algodão estivesse em flor para colhê-lo. E quando tiver os tufos, os Os fiou, fios. Os fios, né? Não, os os fiou. fiou. E E quando quando... teve os fios, os teceu. Depois vestiu sua roupa e foi para o campo trabalhar. Arou e plantou. Muitas e muitas vezes sujou-se de terra e machucou-se do sumo das frutas e da seiva das plantas. A roupa já não era branca, embora ele a lavasse no regato. Plantou e colheu. A roupa rasgou-se, o tecido puiu-se. O jovem pequenino emendou os rasgões com os fios de lã, costurou os remendos onde o pano cedia quando a neve veio. Prendeu em sua roupa mangas mais grossas para se aquecer. Quando a roupa do Não. jovem Agora a roupa... agora Agora a roupa do jovem era de era... tantos pedaços que ninguém poderia dizer como havia começado. E estando ele lá E fora uma manhã, estando... com os pés afundados na terra, para receber a primavera, um pássaro confundiu com um campo e veio pousar em Seu seu ombro. ombro. Ficou de leve entre Não, não. Ciscou de leve os fios. Eu entre falei os fios brancos. sacudiu as pernas, depois levantou a cabeça e começou a cantar. Ao longe, o sábio que tudo olhava sorriu. Aí vocês veem aí o quê? Agora a interpretação do texto, né? Interpretação e compreensão. Esse conto é uma narrativa que começa apresentando os personagens. Quem são eles? Quem são os personagens aí desse texto? Quem são os personagens deste texto? Professora, eu voltei agora porque tive que mudar de celular, que o outro estava se carregando. Quem são os personagens desse texto? O sábio e os jovens estudiosos, não é isso? Está aqui dizendo no início do texto. Os sábios e os jovens estudiosos. Essa é a resposta da letra A. Todo, número 1. Entenderam? Estão colocando? As personagens do texto é o sábio e os jovens estudiosos. Coloquem. Relê o trecho do conto. Senhor, como devemos vestir-nos? Vistam-se como os campos. Letra A. Explique com suas palavras como quase todos os jovens interpretam a recomendação do sábio. Como foi que eles interpretaram aí a recomendação do sábio? Hein, gente? Já sei que vocês não acharam da minha prova, não, porque na minha prova teve texto. Vocês fizeram o texto da minha prova? Hein, Maria Luísa? Eita, não fala nada. Eu só ter travado, desculpa aí. Explique com suas palavras, como quase todos os jovens interpretaram a recomendação do sábio. Eles interpretaram como? Eles entenderam que se vestir como os campos. Eles entenderam que iam se vestir como os campos, né? Eram representar as roupas, as cores dos elementos da natureza. Então, eles entenderam que iam se vestir como os campos. Coloca aí a letra A. Eles iam se vestir como os campos. Eles entenderam? Que iam se vestir como os campos. Eles entenderam que
ia se vestir como os campos. Por quê? Como os campos? Porque eles queriam as cores, né? Como os campos, acho que está até aí. Que ele queria representar as cores dos elementos da natureza, né? Posso ler a letra B? Agora explique como um dos jovens interpretou a recomendação do sábio. Como foi que um deles eles interpretou? Como foi que ele interpretou aí? É na segunda parte do texto. Como foi que ele interpretou aí? Ele entendeu que deveria tecer sua roupa. Sua roupa. E simplesmente trabalhar no campo. Já, gente? Fizeram? Ele entendeu que deveria tecer suas roupas, quer dizer, produzir suas próprias roupas, tecendo, né? Não foi o que ele disse aí na segunda parte do texto? Tecer suas próprias roupas. Fez, Letícia? Ninguém me diz nada, nem que fez, nem que não fez. Tô fazendo. Passa, meu amor. A gente ir para o terceiro. Acho que dá tempo para fazer até o 8. Eu acho, não sei. Vamos ver. Terminei. Terminou? Então, vamos ao terceiro agora. Copie no caderno uma frase do texto com o fato que comprova quem realmente se vestiu como os campos. Quem foi que se vestiu como os campos? Como foi? Quem se vestiu como os campos? Quem se vestiu como os campos foi um pássaro, né? Foi um pássaro que o confundiu com o campo, confundiu com o campo e veio pousar em seu ombro. Então, foi um pássaro. Coloque, foi um pássaro. Colocaram? O quadro. Sim. Relê o trecho a seguir. Quem lê esse trecho aí? Abriram os rolos das sedas, desdobraram as peças de damasco e cortaram quadrados de veludo e os emendaram com retângulos de cetim. As vestes suntuosas estendiam-se como mantos. O sábio nada disse. Aí. Assinala as alternativas. Tem duas alternativas aí para assinalar. Alternativa em que indique o que se pode pensar da atitude do sábio. Ele nada disse por quê. Ficou orgulhoso com o que os jovens fizeram, preferiu aguardar, não quis elogiar o trabalho perfeito, ou não era o que ele esperava. Marcaria, qual alternativa vocês marcariam aí? Para marcar um X aí. Professora, eu vou fazer a lista de presença. Sim. Vocês marcaram que letra aí? Gente? Até de marcar vocês não dizem a mim. Marcou o quê? Marcou a letra B e a letra D. Preferiu aguardar e não era o que ele esperava. Já? Sim. Maria Luísa, lendo aí o quinto, relê o início do conto. Lê aí, Maria Luísa. Preparavam, vai. Eita, tá calada, não faz nada. Vamos, Maria.
preparavam-se aqueles jovens estudiosos para a vida adulta. Qual foi o ensinamento que, de acordo com o conto, os jovens Professor, espera só um minuto, vou fazer aqui a lista de presença. Eu estou fazendo a lista de Quando presença. quiser encerrar, você pode encerrar, viu? Certo. Eu quero fazer até o 8 aqui com eles. Tá em Na que próxima- questão? Eu estou na questão no 5. Deixa para amanhã, mulher de Deus. Encerra, deixa para amanhã. Então, pronto, deixa para amanhã, né? É. Amanhã a gente continua aqui. Relê o início do conto. Pronto, eu vou marcar aqui amanhã. Amanhã continuaremos, viu? Bom dia Espero para que todo mundo. Vocês Boa iam com tarde. mais coragem. Professor, não encerra a aula ainda, que eu estou fazendo a lista. Tá certo. Passa, meu amor. Esses Pode meus fazer. assistentes são nota 10, viu? Pois é. Pensa, assistente Amanhã. nota 10. Amanhã a gente continua aqui, ó. Aí falta o 5, continuando. Amanhã é? Amanhã é 27? Hoje é Amanhã, no 7º ano, a aula é 7 horas da manhã, viu? Vai ser aula de sociologia. Ontem a gente não teve aula de sociologia, amanhã vai ser 7 horas da manhã. 7, 7h40, o 6º ano e o 7º ano juntos, viu? São 2 aulas amanhã de sociologia. Pronto, professor. Tá bom, tchau vocês, gente. Tchau. Tchau, Francisca. Tchau. Eu ligo para tu mais tarde. Tchau. Tá bom. Tchau.